Para falar sobre eletricidade, nós temos que compreender ali a estrutura do átomo. Então eu coloquei aqui a figurinha de um átomo e nós sabemos que o átomo ele é composto por um núcleo. No núcleo nós temos prótons e temos nêutrons. E nós temos essa região periférica, que é a eletrosfera, e nela nós temos os elétrons. Quando nós conversamos sobre eletricidade, as partículas importantes aqui correspondem ao próton, que é uma partícula considerada positiva, e o elétron, que é uma partícula que tem um sinal negativo atribuído a ela. Tá? Então, olha só, nós vamos procurar não trazer para essa aula tanto a parte histórica e trabalhar mais aquela parte conceitual para depois poder trabalhar aí os exercícios. Então, olha só, aqui. Quando nós falamos de eletricidade, nós estamos nos referindo a corpos que estão carregados eletricamente. Então, um corpo neutro, aliás, como a grande maioria dos corpos por aí, o que acontece? O número de prótons e o número de elétrons é igual nesses corpos. Então, eles possuem mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons. Mas o que acontece é que os corpos eles podem perder ou receber elétrons. Ó, veja bem o que eu estou falando. Corpos sólidos podem perder ou receber elétrons. Porque nós temos, quando nós olhamos um átomo, nós temos a chamada camada de valência. E na camada de valência nós temos os elétrons. Os elétrons da camada de valência eles podem ser perdidos por determinadas substâncias. E aí o que acontece? Quando um corpo apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons, esse corpo é considerado um corpo neutro. Mas a partir do momento que um corpo ele perde elétrons, ele vai ficar com uma quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons, porque ele perdeu elétrons para algum outro corpo. E quando isso acontece, quando o corpo fica com mais prótons do que elétrons, nós dizemos que esse corpo está carregado positivamente. E no caso, aquele corpo que recebe elétrons, ele fica com um excesso de elétrons, ou seja, ele fica com mais elétrons do que prótons, e nós dizemos que esse corpo, então, fica carregado negativamente, certo? Agora, observa o seguinte, veja só. Quando nós consideramos, então, nós desejamos determinar qual é a quantidade de carga elétrica que um corpo tem em excesso, então um corpo positivo tem, no caso, excesso de prótons. Um corpo que é carregado negativamente tem excesso de elétrons. Para saber a quantidade de carga elétrica que um corpo possui em excesso, nós temos que levar em conta a carga elétrica elementar, que é o menor valor, a menor quantidade de eletricidade que foi percebida na natureza. Esse valor, essa menor quantidade, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E quem tem essa quantidade? Um elétron pode ter essa quantidade, e no caso, como o elétron é a partícula negativa, então para ele nós consideramos a carga elementar E menos 1,6, 10 a menos 19 coulombs. E quando nós temos o próton, a carga positiva, ela isolada, somente esse próton, a sua carga então é 1,6, 10 a menos 19 coulombs. Como que nós vamos determinar a quantidade de carga elétrica? Como que nós vamos determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo? Nós pegamos exatamente a quantidade de carga, tipo de carga que esse corpo tem excesso e multiplicamos pelo valor da carga elementar. Então, seria isso aqui, ó. Carga elétrica de um corpo. Então, a carga total é igual a E vezes N, ó, que é a quantidade de carga do corpo. N é o número de partículas em excesso. Então, por exemplo, um corpo carregado positivamente, o que ele tem? Ele tem prótons em excesso. Se a gente pegar essa quantidade de prótons em excesso e multiplicar pelo valor da carga elementar, nós temos a carga total desse corpo carregado positivamente. Quando um corpo está carregado negativamente, ele tem excesso de elétrons. Então, se eu pego essa quantidade de elétrons em excesso e multiplico pela carga elementar, eu tenho a carga total desse corpo carregado negativamente. Então, veja bem, nós vimos aqui como que nós fazemos para calcular
a quantidade de carga elétrica de um corpo quando ele está carregado positivamente ou negativamente. É claro que quando esse corpo ele é neutro, ele não tem excesso de carga, certo? Agora vamos seguir em frente, porque nós vamos ver agora que tipo de interação existe entre corpos que estão carregados. Então, olha só, quando nós consideramos a interação entre corpos carregados, nós levamos em conta o chamado princípio de Dufay. Então, quando nós temos um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente, o que nós sabemos? Que cargas de sinais opostos, no caso, se atraem. Então, corpos carregados positivamente atrai corpos carregados negativamente, ou somente aqui com as cargas já seria o suficiente. O mesmo acontece agora, veja bem, da interação, só que em vez de atração é repulsão. E para ser repulsão, o que acontece? Nós temos que ter cargas de mesmo sinal, positivo com positivo ou negativo com negativo. Veja, é muito difícil a gente perceber a interação entre, por exemplo, duas cargas elétricas. É uma coisa muito difícil. Mas a gente consegue perceber facilmente a interação entre corpos carregados. Então, quando nós temos corpos carregados eletricamente, e nós percebemos que esses corpos estão se atraindo, é porque eles estão carregados com cargas de sinais opostos, ou um corpo está carregado e o outro está neutro. Todo corpo carregado também atrai corpos neutros. E quando nós percebemos corpos que se repelem eletricamente, então com certeza ou os dois corpos estão carregados positivamente ou os dois corpos estão carregados negativamente, beleza? Então olha só, galera, vamos seguir em frente aqui e vamos tratar agora, no caso de corpos que são condutores de eletricidade e corpos que são isolantes de eletricidade. Então, qual é a característica de um corpo condutor de eletricidade? Um corpo condutor de eletricidade ele possui muitos elétrons livres. Então, isso vai acontecer nos metais. Então, se considerar aqui, eu coloquei como exemplo um fio de cobre, mas poderia ser de alumínio, poderia ser fio de aço. Tá? Então, os metais normalmente são bons condutores. O corpo humano, a Terra, todos bons condutores de eletricidade. Veja que os isolantes, eles não possuem elétrons livres e normalmente são materiais em que a carga elétrica, no caso o elétron, tem muita dificuldade em se movimentar através do material desse corpo. Então, por que os materiais de segurança, eles são isolantes? São feitos de borracha, são feitos de couro, justamente porque eles não possuem, não permitem o movimento de elétrons livres através desse material. Então veja que aqui nós temos, de maneira até simples, esse conceito para separar condutores de isolantes. Então os condutores, eles constituem de corpos que têm muitos elétrons livres, e esses elétrons eles circulam facilmente aí através desse corpo, que acontece com metais, acontece com o corpo humano, acontece com o planeta Terra. E os isolantes são materiais que não possuem elétrons livres e também não deixam os elétrons circularem através deles, tá ok? Olha só, agora nós vamos falar a respeito de formas de eletrização. Então nós temos 3 processos de eletrização. O primeiro processo, veja aqui, que é o processo de atrito. Eu coloquei que o processo de atrito é um processo turbulento. Por que ele é turbulento? Porque a gente tem que esfregar um corpo no outro. Então, quando a gente esfrega um corpo no outro, nós estamos causando o atrito. Porém, quando eu esfrego minhas mãos, né? Então eu estou atritando minhas mãos e elas ficarão eletrizadas? Claro que não. Nesse caso, os corpos eles ficarão eletrizados quando eles são feitos de materiais diferentes entre si, tá? Aí vai ocorrer eletrização. Então precisa atritar materiais diferentes entre si. No meu exemplo, isso aqui poderia ser uma placa de vidro, uma placa de acrílico.
que vai ser atritado aqui num pano de algodão. Então, quando eu causo um atrito entre essa placa de vidro e o pano de algodão, o que que acontece? Os elétrons, eles vão se transferir de maneira turbulenta de um corpo para outro. Nós temos ali, entre esses dois corpos de materiais diferentes, um deles tem facilidade em perder seus elétrons em relação ao outro. Esse que tem facilidade de perder seus elétrons, ele terminará carregado, no caso, positivamente, tá? E o corpo que recebe elétrons termina carregado negativamente, tá? Negativamente porque recebeu mais elétrons e aquele que perdeu fica carregado positivamente. Mas aí você pode estar se perguntando, puxa, tudo bem, já entendi que se esfregar dois corpos diferentes um no outro, eles vão se eletrizar. Mas como que eu vou saber, entre dois materiais diferentes quaisquer, qual deles vai perder elétrons e vai ficar carregado positivamente e quem vai receber esses elétrons? Então, tudo isso aí já foi testado em laboratório e existe a chamada série triboelétrica. Nessa série triboelétrica, os vários materiais testados, então, olha só, deixa eu explicar essa tabela para você. Observe que nós temos aqui couro, vidro, lã, pele de gato, cedro e vai até o final onde temos aqui o silicone, tá? Então, observe que aqui essa seta vermelha para baixo com sinal negativo, aqui nós temos a ordem dos corpos que tendem a ficar carregado negativamente. E observe que a tendência de ficar carregado positivamente é a seta azul para cima. Então, por exemplo, se eu atritar couro com silicone, eu já sei que o couro ficará carregado positivamente, o silicone ficará carregado negativamente. Se eu atritar lã com alumínio, eu sei que a lã ficará carregada positivamente e o alumínio, que está mais abaixo na tabela, ficará carregado negativamente. Então, quem está mais acima na tabela tende a ficar carregado positivamente, quem está mais abaixo na tabela tende a ficar carregado mais negativamente. É evidente que aqui você não precisa decorar aí essa ordem na série triboelétrica. Numa prova, isso aí é fornecido aí aos candidatos, tá? E existe o trabalho, então, apenas de analisar e saber interpretar aqui o que essa tabela está mostrando, tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Vamos falar a respeito do nosso segundo processo de electrização. O primeiro é um processo turbulento, dois corpos de materiais diferentes. Um receberá elétrons e o outro perderá. Observe aqui que eu falo que um recebe e o outro, no caso, perde. Mas tudo que um está recebendo é exatamente o que o outro perdeu. Aqui nós temos uma conservação da carga elétrica. Não existe nesse caminho perda de carga elétrica para algum outro meio. Então, os corpos eles ficam carregados no final do processo de utilização com sinais opostos e mesma carga elétrica, só apenas com sinais opostos, porque tudo que um perdeu, o outro recebeu, certo? Agora veja só, o próximo processo é o processo de contato. No processo de contato, nós encostamos dois corpos e apenas de encostar, nós permitimos que a carga elétrica negativa se transfira de um corpo para outro, tá? Esse processo para acontecer, ele precisa ter pelo menos um corpo carregado, ou carregado positivamente, ou carregado negativamente, mas precisa ter pelo menos um corpo carregado. Então, olha só, veja aqui o meu exemplo. Eu tenho aqui um corpo neutro, observe que não tem carguinha nenhuma aqui nesse corpo, e eu tenho um corpo carregado positivamente. Quando eu promovo o contato, apenas encosto um corpo no outro, durante o tempo que eles ficam em contato, como esse corpo tinha excesso de prótons, ele atrai, lembra lá da lei de Dufay? Carga positiva atrai carga negativa? Então, essa carga positiva atrai as cargas negativas do corpo que estava neutro. Então, nós temos cargas que se transferem para aquele corpo que já estava carregado positivamente. E no final do processo, quando nós separamos os corpos, aquele corpo carregado positivamente,
ele já não está tão positivo quanto antes, mas ele ainda está positivo, tá? Ele está carregado positivamente. E aquele corpo que perdeu elétrons agora também está carregado positivamente. Note que esse é um processo que sempre, ao final, os corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal, certo? Não necessariamente mesma quantidade, porque esses corpos podem ser, no caso, diferentes entre si, mas eles ficarão carregados com cargas de mesmo sinal. Agora eu vou te mostrar um cálculo para corpos em contato que são geometricamente iguais, tá? Geometricamente iguais, inclusive na dimensão. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar aí um cálculo matemático envolvendo isso aí, tá? Então, olha só. Nesse cálculo matemático, ele funciona assim. É o princípio de conservação da carga elétrica. Então, no princípio de conservação da carga elétrica, o que nós temos? A quantidade de carga que nós temos num sistema antes do contato tem que ser igual à quantidade de carga que nós temos no sistema após o contato, tá? Então, isso aqui é o princípio da carga elétrica, vale, né, para qualquer processo de contato, mesmo que os corpos sejam diferentes, mas tem um detalhe. Matematicamente, se nós temos dois corpos idênticos, tanto na forma quanto na dimensão e no material, a carga final de cada um, que é exatamente a mesma, é eu pegar, por exemplo, a carga do corpo A mais a carga do corpo B e dividir por 2. Então, eu estou aqui fazendo a interação entre dois corpos. Pego a carga elétrica do corpo A, somo com a carga elétrica do corpo B e divido por 2, e assim eu tenho a carga final de ambos os corpos. Observe que é uma fórmula matemática simples de média aritmética. É uma média aritmética simples para dois corpos idênticos. Então tem que tomar cuidado com essa validade, né? Se os dois corpos são idênticos, você pode utilizar essa fórmula num eventual contato, tá? Então, observe que o processo de contato não existe a necessidade que eles sejam idênticos. Um corpo carregado, aqui no nosso exemplo, outro neutro. Quando promovemos o contato, elétrons se transferem, né? Começaram a se transferir do corpo neutro para o corpo carregado. E os dois, no final, terminaram carregados positivamente. Cuidado, né? Porque às vezes toma como verdade o que vê na imagem. Nós poderíamos ter aqui esse corpo aqui, em vez de carregado positivamente, carregado negativamente. E esse outro corpo neutro. Se nós tivéssemos essa configuração, esse corpo negativo e esse neutro, no final do processo nós teríamos negativo e negativo. O que importa aqui é entender que eles ficam com cargas de mesmo sinal. E, caso eles sejam idênticos, eles ficam com cargas de mesmo sinal e também mesma quantidade de carga no final. Agora vamos ver o terceiro processo de eletrização. Se o primeiro foi o atrito, que era um processo em que os corpos eram esfregados, era um processo turbulento. O segundo, o processo de contato, que eles apenas eram encostados. Agora nós temos o terceiro processo, que é o processo, até aqui no cantinho, de indução. No processo de indução, os corpos não se tocam, eles são apenas aproximados. Então eu tenho um corpo que é considerado aqui o corpo indutor, ele é um corpo eletrizado. O corpo indutor ele pode estar eletrizado tanto positivamente quanto negativamente, tá? Tanto positivo quanto negativo. E nós temos um corpo induzido, esse sempre neutro, tá? O induzido sempre neutro. E aí o que acontece? Nós aproximamos esses dois corpos, o indutor e o induzido, e imediatamente o induzido, ele, no caso, sofre uma indução. Mas, professor, o que é uma indução? A indução é a separação das cargas no próprio corpo. Então, observe que as cargas negativas são atraídas pelo outro corpo que está carregando positivamente. E nós temos aqui, nessa extremidade mais próxima do corpo carregado positivamente, os elétrons que vêm se concentrar nessa região. Enquanto na região oposta ficam os prótons, porque os prótons são partículas elétricas sem mobilidade. Os prótons, por estarem confinados no núcleo do átomo, eles simplesmente não têm essa mobilidade que o elétron tem
de se movimentar, tá? Nos materiais condutores. O próton ele não vai se movimentar nem nos condutores, nem isolante, de maneira alguma. Nós podemos ter um movimento de prótons somente em soluções iônicas, tá? Guarda essa informação. Caso seja uma solução iônica, aí nós podemos, tá, ter movimento de carga positiva. Que é a solução, na verdade, eu falei iônica, mas é a solução aquosa, tá? Solução aquosa. É que daí nós temos o movimento de íons, tá? Então, olha só. Agora, continuando, como que a gente faz? Como que a gente faz, já que a indução é a separação das cargas, como que a gente faz para eletrizar um corpo a partir do momento que ele é induzido, tá? Que ele sofre a indução. Então, veja, o processo é o seguinte, nós precisamos ligar esse corpo à Terra. Ah, como é que é isso? Nós podemos chegar lá e tocar nesse corpo com o dedão, chega lá e simplesmente bota o dedão nesse corpo, o corpo humano, um ótimo condutor de eletricidade, vai estar aterrando. Também dá para pegar um fio condutor metálico, espeta no corpo e liga até a Terra. Veja, o que vai acontecer? É bem simples. Como nós temos aqui o corpo que é indutor carregado positivamente, esse corpo carregado positivamente vai atrair elétrons da Terra. A Terra é um bom condutor, então está cheio de elétrons na sua superfície. Vai atrair elétrons. Esses elétrons, então, vão chegar no corpo. Daí o que a gente faz? Com a chegada desses elétrons que vêm da Terra, nós simplesmente, nesse caso, cortamos esse fio terra e só depois nós cortamos o fio terra e somente depois afastamos os dois corpos. E aí o que acontece? No final, eles ficarão carregados com a mesma carga elétrica. Então, essa é a forma de eletrizar um corpo induzido, certo? Aqui, nós poderíamos ter a situação também inversa, onde o corpo indutor está carregado negativamente, e daí, em vez de nós termos elétrons, no caso, vindo da Terra para o corpo, nós teríamos os elétrons do corpo sendo repelidos pelos elétrons do indutor e indo para a Terra, tá? No caso, nas aulas do Physics in Box, nós temos aulas que falam desse processo de eletrização, nós temos, inclusive, uma aula muito detalhada no curso do Physics in Box, e a gente vê isso aqui com muito mais detalhe. Claro que numa live a gente vai passando pelos conceitos e nós não temos essa disponibilidade de 4, 5 horas para tratar do mesmo assunto, tá, galera? Então, olha só. Falei dos processos para vocês. Deixa eu tratar aqui de um conceito importante também, que ocorre nos corpos, no caso, isolantes, que seria a polarização. A polarização, gente, nós temos, então, aqui, um corpo carregado positivamente, que nós aproximamos de um corpo que é um corpo isolante. O corpo isolante, tá? Normalmente ele possui, não que seja regra, mas ele possui ali moléculas. E essas moléculas elas são formadas por cargas positivas e negativas. E essas moléculas elas simplesmente rotacionam, elas não têm esse movimento livre. Elas têm apenas um movimento de rotação e elas se alinham com esse corpo positivo, de modo que a parte negativa da molécula é atraída pelo corpo carregado positivamente. Então, nós temos uma polarização nesse corpo que ele é isolante, e depois que a gente afasta, tá? Depois que a gente afasta esse corpo positivo, esse corpo isolante, simplesmente, as moléculas voltam a reordenar, tá? Então, voltamos a ter um reordenamento das moléculas, e essa indução, essa polarização, ela termina, tudo bem? Então é só um detalhe a respeito de corpos isolantes, porque os corpos isolantes eles não funcionam, né, nesse processo igual aos corpos condutores. Vamos seguir em frente, agora vamos falar de força elétrica. Então nós falamos até aqui sobre cargas elétricas, sobre os processos de eletrização, sobre o que é corpo condutor, o que é corpo isolante, como que a gente calcula a quantidade de carga de um corpo. Mas agora nós vamos, então,
ver aí a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela estabelece como que nós calculamos a força de interação entre, no caso, dois corpos carregados eletricamente. Observe que a lei de Coulomb, que é aqui colocada, ela diz que a intensidade da força de interação elétrica que age entre dois corpos ou entre duas partículas carregadas eletricamente é diretamente proporcional ao produto de suas cargas, então é a multiplicação de Q1 por Q2, e inversamente proporcional à distância entre os dois objetos. Então, tá? A equação vai dizer que a força é diretamente proporcional à multiplicação de Q1 em Q2 e inversamente proporcional a d ao quadrado. Observe que aqui eu coloquei, no caso, esses vetores força. Aqui está representado vetor força de atração. Quando isso acontece é porque um corpo está carregado positivamente e o outro negativamente, então sinais opostos. Já vimos a lei de Dufay. E, gente, perceba que aqui está escrito força que 2 faz em 1 e força que 1 faz em 2. Isso aqui atende à terceira lei de Newton, em que a força de contato, né, entre dois corpos, ou a gente aqui, no caso, não é um contato, mas estamos falando de paração e reação, tá? Então, princípio da ação e reação. Então, desculpe. Então, pela terceira lei de Newton, o que nós temos? Forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Tudo bem? Então, tá aí a explicação por que F21 e F12 atendendo a terceira lei de Newton. A expressão da lei de Coulomb, então, está aqui colocada. Então, olha só. Força é igual a uma constante eletrostática, módulo da carga Q1, módulo da carga Q2, sobre distância elevado ao quadrado. Observe que quando nós vamos calcular a força de interação entre dois corpos carregados ou duas partículas carregadas, nós não substituímos o sinal, tá? Nós consideramos o módulo da carga elétrica. O sinal, na verdade, nós analisamos para saber a orientação do vetor força. Por quê? Porque se os corpos forem de mesmo sinal, a força é de repulsão. E quando os corpos têm sinais opostos, a força é de atração. No meu exemplo, a força aqui seria uma força de atração, beleza? O que significa que eu teria uma partícula ou corpo carregado positivamente e o outro certamente negativamente. Observe aqui também essa constante de permissividade elétrica. Esse aqui é o valor para o vácuo, tá? Então, esse K que aparece aqui na equação da força, ele vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Essa seria a unidade dessa constante eletrostática. E galera, estamos quase chegando aqui no momento dos exercícios. Só deixa eu mostrar aqui, tá? Mais um detalhe importante a respeito da lei de Coulomb, que seria a força em relação ao quadrado da distância. Essa relação força quadrado da distância. Então aqui eu tenho um gráfico. Esse gráfico, ele representa aqui essa função quadrática, tá? E o que nós temos? Observe que é sempre essa curva. E ó, para uma força F eu tenho uma distância D. Mas o que nós percebemos aqui na tabela? Que se a distância entre as cargas dobrar, a força vai ser dividida por 4. Porque sempre a distância é ao quadrado. Esse 2 ao quadrado, ele, no caso, ao quadrado fica 4. Só que ele diminui 4 vezes a força. Se eu triplico a distância, tá? Deixo uma distância 3 vezes maior, 3 ao quadrado é 9, só que a força fica 9 vezes menor. Se eu quadruplico a distância 4 vezes maior, quando elevado ao quadrado dá 16. A força diminui 16 vezes. Agora, note o seguinte. Vamos diminuir a distância, aproximar os corpos e veja o que acontece com a força. Para uma distância D, temos uma força F. Mas se nós reduzirmos pela metade a distância, esse 2 elevado ao quadrado é 4.
a força quadruplica. Olha só, quando eu reduzo a distância a 1/3, 3 ao quadrado é 9, a força fica 9 vezes maior. E quando eu reduzo a distância em 4 vezes, 4 ao quadrado é 16, e isso aumenta 16 vezes a força, certo? Então, a primeira questão diz 3 corpos eletrizados inicialmente com carga Q1 igual a menos 2 microcoulombs, Q2 igual a 5 microcoulombs e Q3 igual a menos 4 microcoulombs, localizam-se em um sistema eletricamente isolado. Após trocarem cargas entre si, os corpos 1 e 2 apresentam as cargas. Observa ali, ó, Q'1, 1 microcoulomb, Q'2, 3 microcoulombs, respectivamente. Pergunta: qual a carga final do corpo 3, que seria Q'3? E qual o número de elétrons cedidos ou recebidos pelo corpo 2? E ele dá aqui o valor da carga elementar, tudo bem? Então, olha só. Primeira coisa, para eu determinar essa carga do corpo 3, o que eu considero? O princípio de conservação da carga elétrica. Então, eu parto aqui da ideia de que a quantidade de carga antes do sistema deve ser igual à quantidade de carga depois. Então, essa é a consideração. Então, eu posso dizer que antes eu tenho o quê? Q1 mais Q2 mais Q3. Depois eu tenho Q'1, Q'2, Q'3. Tá? Me acompanha aí, eu vou vir para cá. Ó. Então, as quantidades são fornecidas. Q1 é menos 2, Q2 é mais 5, mais a última quantidade, menos 4. Certo? Opa, só deixa eu fazer uma reparação aqui. Agora ficou certinho, aparecendo tudo joinha. Então, isso aqui será igual a Q'1' mais 3, mais, no caso, Q'3, que é essa quantidade que eu quero descobrir, certo? Se você olhar aqui, o que eu tenho? 2 com menos 4, isso é menos 6. Menos 6 mais 5, eu tenho menos 1. Então, menos 1, 1 mais 3, 4, mais Q'3. Observe que esse 4, quando eu passar para o lado esquerdo, ele vai negativo. E eu descubro que Q'3 é igual a menos 5 microcoulombs. Então, tá aí, ó. Eu acabo de descobrir que Q'3 é igual a menos 5 microcoulombs. Fica fácil de ver que agora só tem uma resposta, que é a letra B. Mas vamos desenvolver, vamos descobrir aqui, ó, qual o número de elétrons cedidos ou recebidos pelo corpo 2. Então, atenção, gente. Eu vou aqui passar para uma nova tela para desenvolver esse outro raciocínio. Então, será o seguinte. Para o corpo 2, eu vou chamar aqui de delta Q2. E eu tenho que considerar esse delta Q, a quantidade final, é Q2', menos a quantidade inicial, que é Q2. Então, delta Q2 é igual. A quantidade final, só para você ver aqui, ó, a quantidade final é 3. E inicialmente era 5. Então, Q2 valendo 5, Q2' valendo 3. Então, aqui eu tenho, no caso, 3 menos 5. Delta Q2 é igual a menos 2, tá? Menos 2 microcoulombs. É micro? Só deixa eu confirmar que é, exatamente, microcoulombs. Então, menos 2 microcoulombs. Observa o seguinte, esse sinal negativo vem da subtração. O significado para esse sinal negativo foi que cedeu, tá? Então, ele ficou com menos 2 porque ele cedeu 2 microcoulombs de elétrons, tá? Então, ele tinha lá uma quantidade de 5, foi no final para 3, cedeu 2. Agora, para eu descobrir o número de elétrons que foram cedidos, então, eu considero que delta Q2
é igual a carga elementar multiplicado pelo número de elétrons. E é isso que eu quero descobrir, ó. Essa quantidade de elétrons que foram cedidos. Então, ΔQ2 vai ser... Aqui eu já posso pegar em módulo, tá? 2, 10 a menos 6, que é igual a 1,6, 10 a menos 19, que multiplica N. Observe que nesse caso, quando eu isolo N, eu passo essa quantidade dividindo essa. Então, eu tenho 2 vezes 10 a menos 6 sobre 1,6, 10 a menos 19. Atenção, por quê? A divisão de 2 por 1,6, a divisão de 2 por 1,6 dá 1,25. E observe aqui que eu tenho 10 a menos 19, que quando eu jogar lá para o numerador, ele vai positivo. Menos 6 com mais 19 dá mais 13. Então, 1,25, 10 a 13. E essa é a nossa resposta. Essa resposta representa o quê? Elétrons cedidos por esse corpo, tá? Então tá aí a resposta, elétrons cedidos. A gente já sabia que a resposta correta desse problema era a letra B, tá ok? Na segunda questão nós temos que, esse cálculo aqui é um pouquinho mais longo, tá? Uma carga Q0 é colocada em uma posição fixa. Ao colocar uma carga Q1, que vale 2Q0, então, ó, importante aqui, Q1 vale 2Q0, a uma distância d de Q0, Q1 sofre uma força repulsiva de módulo F. Então, peraí, galera, vamos fazer um desenho aqui, ó. Q0, Q1, que vale 2Q0, uma força repulsiva de módulo F. Tá ok? Continuando. Substituindo, então nós vamos trocar, ó. Q1 por uma carga Q2 na mesma posição, Q2 sofre uma força atrativa de módulo 2F. Então, peraí, galera, foi trocado isso aqui, ó. Permanece Q0. Aqui é colocada uma carga Q2 e a força passa a ser atrativa valendo 2F, tá? A distância permanece exatamente a mesma. Então, tá aqui, ó. Grava bem aí. A distância continua sendo essa mesma distância D. Na continuidade, ele diz, se as cargas Q1 e Q2 são colocadas agora elas, ó, a uma distância 2D entre si, a força entre elas é, opa, atenção, aí eu passo a ter, vou fazer aqui, ó, Q1, dobro da distância, Q2, distância agora, 2D. Ele pergunta pela nova força. Eu vou chamar essa força de F'. Só que agora presta atenção no seguinte. Q0 e Q1 se repelem. Se se repelem, tá? Se se repelem, galera, é porque tem mesmo sinal. Por exemplo, eu vou dizer que então isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Professor, eu poderia dizer o contrário, negativo e negativo? Sim, tá? Poderia. É só para você entender mais fácil. Então, ambos são positivos. Se Q0 é positivo e Q2 agora atrai, é porque é negativo. Por Dufay, a gente viu que sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. Agora, se ele diz, né, que a gente está juntando Q1 com Q2, observe que o Q1 a gente já atribuiu um sinal positivo, e Q2 a gente viu que tinha que ser negativo. Significa que a força, galera, é uma força de atração, tá? É uma força de atração. Mas quanto que vale essa força de atração? Não sei. É o que a gente vai ter que descobrir, que é o problema que é. Mas já sabemos que é da atração essa força que eu vou chamar de OF', beleza?
Então é F', galera, essa força. Então atenção. Como é uma força de atração, ó, repulsiva já era, repulsiva já era, sobram essas três últimas alternativas. Então eu quero que você preste atenção agora no seguinte, tá? Preste atenção no seguinte. Eu vou pegar esse primeiro caso aqui, ó. Eu vou pegar esse primeiro caso, vou fazer um cálculo aqui, para que você veja. Olha, a primeira força, peraí, deixa eu mostrar uma coisa melhor aqui. É esse primeiro desenho, tá? Esse primeiro desenho aqui. Então, a primeira força, que vale F, o que ela é? Ela é K vezes Q0 vezes Q1 sobre D ao quadrado, beleza? Agora, presta atenção nesse desenho aqui. Vou fazer ele aqui embaixo. A força é 2F. Então, 2F. A constante é K. Uma das cargas é Q0. A outra carga é Q2. E a mesma distância D ao quadrado. Compara aí, galera. Compara, olha só. Ó, o que tem de diferente? Aqui, esse 2. FF é esse 2. K, Q0, D ao quadrado, D ao quadrado. E aqui era Q1, aqui é Q2. Gente, se nós olharmos, aqui, ó, a força é o dobro. Para a força ser o dobro no segundo caso, e a única troca foi Q1 por Q2, é porque Q2 é o dobro de Q1. Então, a primeira conclusão que a gente chega, ó, isso aqui é a conclusão, que Q2 é 2 vezes Q1, certo? Então, Q2 vale 2 vezes Q1. Tudo bem? Q2 vale 2 vezes Q1. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar quanto que é a intensidade da força é F' entre Q2 e Q1. Presta muita atenção nisso aqui, porque olha só o que eu tenho. Vamos determinar a força F através desse desenho. Então, a força F tem que ser K, Q0, vezes Q1, mas Q1 é 2Q0. Então, vezes 2, Q0. Sobre D ao quadrado, ok? Então, D ao quadrado. Então, observe que a força F aqui é K, 2Q0 ao quadrado, D ao quadrado. Então, nós temos F essa quantidade. Agora, eu vou pegar aqui, ó, F'. F' é K, que multiplica Q1, tá? Então, é K, vou colocar aqui, ó, Q1, Q2 sobre 2D ao quadrado. Vamos desenvolver. Ó, F' vai ser K vezes Q1. Tá lá em cima, ó, 2Q0. Vezes Q2. Q2 é o dobro de Q1. Presta atenção. Q2, a gente viu que é o dobro de Q1. Só que Q1 é 2Q0. Se Q2 é o dobro de Q1, Q2 é 4Q0. Então, 4Q0. Sobre 2D ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. D ao quadrado. Gente, presta muita atenção aqui, porque a hora que eu simplifico esse 4 com esse 4, se você olhar, ficou F'K2Q. Ó, peraí, vamos jogar isso aqui para cá, ó. Vamos jogar isso aqui, vou jogar aqui no ladinho disso aqui, ó. Bem no ladinho. Então vai ficar F' igual a K, ó, esse 2 que está aqui, Q0 ao quadrado sobre D ao quadrado. E quando você compara esse resultado aqui, ó, com esse resultado, você percebe que eles são exatamente a mesma coisa. Então, a nossa conclusão, tá? Conclusão é que F' é o mesmo que F. Então, tá aí, ó, F' é o mesmo que F. Essa é a resposta. Voltemos lá nas nossas alternativas. Ó, atrativa de módulo F, o mesmo valor. Então, tá aqui, ó, a resposta correta, letra C, tá ok?
Nessa próxima questão, o que nós temos? Considere 3 partículas condutoras A, B e C com as cargas iniciais de cada uma, sendo carga de A 28, carga de B 0, carga de C 11. São realizados os procedimentos a seguir. Primeiro procedimento. A partícula A é colocada em contato com a partícula B e depois ambas são separadas. Segundo procedimento. A partícula B é colocada em contato com C e depois ambas são separadas. Após os procedimentos, as partículas são colocadas em linha com a distância entre elas, dadas por D. Analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira afirmação diz que ao final do processo as cargas das partículas são 14, 14 e 12,5. E eu vou ler a segunda porque uma vai matar a outra praticamente. Veja, ao final do processo as cargas das partículas são 14, 12,5 e 12,5. Então, primeira coisa. O que ele diz? Qual é o primeiro procedimento? Eu vou colocar aqui, ó. O primeiro procedimento é aquele I. Ele fala que é o contato de... a partícula A é colocada em contato com B. Se é colocado em contato com B e são partículas idênticas, tá? O que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? Nós temos que a carga final tanto de A quanto de B, tá? Vou colocar aqui sim que é F. Vai ser 28 mais 0 dividido por 2. Isso significa que nós temos 14 coulombs. Então, aqui eu chego à conclusão que QA, linha, é 14 microcoulombs. E QB, linha, também é 14 microcoulombs. Só que se liga no seguinte. Olha a segunda operação. A partícula B é colocada em contato com C e depois separadas. Opa! Então, no segundo I, como é que fica a carga final? Fica B em contato com C. B agora tem 14. Então, 14 mais C que tem 11 sobre 2. Isso aqui fica como? 14 mais 11, 25 por 2, 12,5 coulombs. Opa! QB, duas linhas, tá? 12,5 microcoulombs. E QC, linha, igual a 12,5 microcoulombs também. Isso significa, galera, ó, QB, depois que tocou, isso aqui já não vale mais. Isso aqui não vale. A carga de A é 14, a de B 12,5 e a de C 12,5. Então, 14, 14, 12, esse não. E esse aqui, ó, verdadeiro. Terceira afirmação. A razão entre a força que a partícula A exerce sobre a B e a força que B exerce sobre a C vale 1,12. Presta atenção no seguinte, tá? Aqui tem uma informação que diz que elas são colocadas em linhas separadas pelo menos uma distância D. Então, vem aqui comigo para essa próxima página, tá? Onde eu vou mostrar isso aí. Então, é o seguinte, ó. Colocado em linha. Aí eu tenho aqui uma partícula A. Essa partícula A, ela tem QA, a gente já viu, que vale 14. Aqui eu tenho, ó, aqui é a linha agora, né? QB, duas linhas. E QC linha. E aqui a distância D. É isso que ele fala, tá? Essa é a situação. Agora veja. Quando nós calculamos a força entre A e B, essa força é K. Eu vou colocar os valores, tá? QA 14. QB 12,5. D ao quadrado. FBC é K 12,5 D ao quadrado. Mas o que ele diz na afirmação? Ele diz que a razão
da força que A exerce em B. Então, a razão entre FAB e FBC vale 1,12. Então, aqui, voltando, eu tenho que dividir, galera, eu tenho que dividir FAB por FBC, certo? E o que eu tenho? Eu vou escrever aqui, ó, K 14, 12,5 D ao quadrado, que é a força B, K 12,5 D ao quadrado. E aqui eu posso simplificar. A constante K, D ao quadrado, eu tenho 12,5 e 12,5. E observe que a única coisa que sobrou, gente, foi FAB por FBC. E sobrou 14 por 12,5. E se você dividir 14 por 12,5, a resposta é 1,12. Ou seja, isso aqui também é verdadeiro. Então, voltando às alternativas, ó, essa razão aqui comentada é verdadeira. Tudo bem? E a última diz o seguinte: a força é nula no ponto em que se encontra a partícula B. Preste atenção no seguinte. As distâncias são iguais. Para a força ser nula, o que teria que acontecer? A carga de A teria que ser igualzinha à carga de C. Tá? É a única maneira da força sobre B ser nula. Por quê? Aqui, se você olhar, a força entre A e B, tá? Uma vez que elas forem colocadas em contato, é uma força, no caso, de repulsão. Daí, entre C e B, também é uma força de repulsão. Tá? Nós já até fizemos o cálculo. Isso aqui é o FAB, isso aqui é o FBC. Porém, a única maneira para ser exatamente igual, tá? Teria que acontecer o quê? Que a carga de A é igual à carga de C. Essa era a única maneira, e não é igual. Ou que essa razão tivesse dado 1. Se a razão tivesse dado 1 e não 1,12, seria verdade. Então, atenção. Voltando, essa afirmação aqui também ela não é certa, não. A afirmação 2 e 3 são as corretas. Observe que 2 e 3, aqui é a letra C. Tudo bem? E vamos para a última questão agora dessa live. E ela trata do seguinte. 4 cargas pontiformes fixas, QA, QB, QC, QD, estão dispostas em um mesmo plano, conforme a figura. Sabe-se que QA e QB são positivas. Eu vou colocar aqui, ó, QA positiva, QB positiva. E QC igual a QD e vale menos Q. Então, é a mesma carga e sinais trocados para C e D. Tá? Sinal é carguinha aqui, ó, negativa e D negativa. Aí, sabendo que a força elétrica de atração entre as cargas QA e QC tem intensidade F. QA e QC tem intensidade F, QA positivo, QC negativo. Essa força de intensidade F é uma força de atração. Tá? F de atração. Aí, o que ele diz? Tem intensidade F, considerando as distâncias apresentadas na figura, a resultante das forças elétricas que as cargas QA, QB e QD, ó, QA, QB e QD, exercem sobre a carga QC tem intensidade. Galera, primeira coisa, observe que a distância de A a C é D, mas a distância de C até B é D. A distância de D até C é D. Em todos os casos, tá, de todas as cargas QA, QB e QD em relação a QC, mesma distância. Então, a força que a gente calcula não é a distância que vai influenciar, porque a distância é a mesma. Observe aqui que as cargas QA igual a QC, não, QA ela é positiva, QC é negativa, mas todas elas são cargas Q. Então, a intensidade da força vai dar a mesma em todos os casos, porque as cargas são iguais e as distâncias são iguais. Qual é a diferença? O sinal. E o que o sinal causa? Causa o sentido da força F. Por exemplo, entre QC e QB, observe que QC e QB, uma é positiva, outra é negativa. A força de atração também. Então, está aqui, ó, mesma força F e mesma força F. E agora eu vou ter que trocar de cor. Por quê? QC e QD.
Mesma carga, mesma distância, só que a força, ó, negativo é negativo, força de repulsão. É a mesma força F, só que de repulsão. Tudo bem? Mas como que a gente quer? É saber a força resultante sobre C. Observe que o nosso desenho ele ficou assim, galera. Ó, vou colocar aqui no lado. Ó. Tá aqui QC, carga C. Aí eu tenho, no caso, duas forças F. Tá? Duas forças F. Vou pegar aqui, ó. F com F, 2F vertical para cima. Aqui F para a esquerda. E a resultante vai sair aqui, né? Ó, esse aqui é F, F. A nossa resultante sai aqui, galera. Ó. Regra do paralelogramo. Essa é F', a força resultante. E como que é F' calculado? Bom, aqui, ó, perpendiculares entre si. A conclusão é que F' é a raiz de F ao quadrado mais a outra força 2F ao quadrado. F' é a raiz, né? Esse aqui eu apliquei o termo de Pitágoras. Então aqui, ó, F ao quadrado, 2F ao quadrado, né? Seria isso aqui na realidade. 2F ao quadrado, 4F quadrado. Então nós temos que F' é a raiz de 5F quadrado. F', sai o F para fora da raiz, fica o 5. F raiz de 5, essa é a intensidade da força resultante sobre a partícula C. F raiz de 5. A nossa resposta correta aqui, F raiz de 5, é, no caso, a letra C também. Deu letra C nesses nossos problemas.